A paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao Equipar, aqui da Igreja de Deus em Brasília. Meu nome é Daniele e hoje nós estamos no vídeo 4. Falaremos hoje sobre método. Falamos no vídeo anterior sobre a mensagem. A mensagem, ela é mais importante do que o método. Tivemos uma aula maravilhosa sobre mensagem, verdades fundamentais. Mas hoje nós falaremos de algo também importante, que é o método. Nós trabalhamos com crianças, então nós precisamos ter a metodologia adequada para que as crianças possam entender o plano da salvação e possam se decidir recebendo a Jesus como Salvador. Nós já temos a mensagem, ela não muda, mas os métodos, eles mudam. Na verdade, os métodos precisam ser variados, precisam mudar. O que seria um bom método? Um bom método é um método que você consegue expor com clareza a sua mensagem. Isso é muito importante, porque se você der uma ênfase muito grande na metodologia e você esvaziar o conteúdo, a mensagem, você terá ali simplesmente um entretenimento. Você irá chamar a atenção, porque o método serve para isso. Ele é um atrativo, é para que a criança venha se sentir atraída, chame a atenção para a importante mensagem que você deve dominar, que são as verdades fundamentais da palavra de Deus, e você vai utilizar o método para atrair a criança. Quando você supervaloriza o método e subestima a sua mensagem, você está levando simplesmente um entretenimento. O entretenimento todo mundo gosta, né? É uma das áreas que mais cresce, né? Dos segmentos que mais cresce no mundo, é o segmento do entretenimento. Sendo que entretenimento, embora seja legal, não muda a vida de ninguém. Já a mensagem, ela muda a vida das pessoas que a ouvem. Então, quando você consegue esse equilíbrio de utilizar um bom método, que você consiga colocar ali a sua mensagem e utilizá-lo, ele é um método bom, ele é um método eficaz. Nós falamos na última aula muito sobre as verdades fundamentais e falamos até muita coisa para que você pudesse formar o seu pensamento, mas agora nós iremos sistematizar esse pensamento, porque como são muitas informações, é necessário que você sistematize essas informações para utilizar esse método e atingir o resultado, que é o entendimento da criança em relação ao plano de Deus para a salvação. Vamos falar hoje do método das 5 cores. A dourada, a cor preta, a cor vermelha, branca e a cor verde. Como começou essa história das cores, de evangelizar com as cores? No início, quem começou criando esse método foi nada mais nada menos que o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Ele saía para evangelizar os órfãos nas ruas e numa de suas pregações ele pregava em Salmos 51:9, onde diz: lava-me e ficarei mais branco que a neve. Spurgeon tem uma ideia de colocar um cartão com a cor preta, outro vermelho e outro branco. Então, de início, eram somente 3 cores: preto, simbolizando o pecado, vermelho, simbolizando o sangue de Jesus, e o branco, como o coração do homem fica quando Jesus nos lava dos nossos pecados. Então, Charles Spurgeon criou este método, usando cores para expor a sua mensagem. Mais tarde, em 1875, olha quanto tempo, outro grande pregador, né, Dwight Lyman Moody, também usou esse método, mas incluiu a cor dourada. Pegou o método que já existia e incluiu a cor dourada para falar sobre Deus,
para falar sobre o Deus Criador, o Deus de amor, santo, que só faz coisas boas, que mora no céu. E que coisa maravilhosa! Quando ele inclui essa quarta cor, a cor dourada, né? Esse método se torna bem conhecido e sendo utilizado por Hudson Taylor. Não sei se vocês conhecem, um grande missionário no interior da China. Ele fez grandes coisas, evangelizou muitas pessoas no interior da China, foi diretor da missão no interior da China e ele se utilizava de pequenas folhas, né? Cartões, não era livro ainda, era somente as cores e podia ser em fitas e o que tivesse à mão, pedaços de pano, e ele foi para o interior da China e muitas pessoas creram em Jesus através dessa sistematização, desse método criado por Spurgeon, utilizado por Moody e agora por Hudson Taylor, também utilizado por Amy Carmichael. Amy Carmichael foi uma grande missionária que trabalhou, dedicou sua vida às crianças na Índia. Ela evangelizou na Índia e conta a sua biografia que ela ia com um carro de bois, né, puxando, e ela ia com uma bandeira com as cores, onde ela chegava, já sabiam que chegava aquela missionária, e ela contava, nos lugares que ela chegava, ela contava a grande história do plano de Deus através dessas 4 cores, a dourada, a preta, a vermelha e a branca. Mais recentemente foi que a APEC, que é a Aliança Pro Evangelização das Crianças, introduziu a cor verde para falar da necessidade do crescimento da criança na família de Deus. E aí ela deixou melhor o método, não é? Ela foi aperfeiçoando o método. Hoje em dia tem pessoas até que já incluíram outras cores, azul para o Espírito Santo, mas eu creio que esse modelo é um modelo muito eficiente para a gente não falar tudo, mas falar o básico, falar o fundamental, as verdades fundamentais dentro desse livrinho aqui com 5 cores, não é? A cor dourada, preta, vermelha, amarela e verde. Nós conseguimos aqui introduzir a criança na mensagem do plano de Deus. Como nós já falamos, não é? O Evangelho, ele é toda a Bíblia, mas também é uma verdade específica, e essa verdade específica nós chamamos de verdades fundamentais, e essa verdade fundamental pode ser exposta de várias maneiras. Uma das maneiras são as cores, não é? Mas nós temos o livro sem palavras, nós temos também pulseirinhas também com as cores, nós temos folhetos com as cores, mas nós também temos umas outras formas de expor essa mensagem. Mas vamos começar por essas cores, vamos dominar primeiro esse método das cores? E aí nós vamos lá, esse nosso slide aqui do coração amarelo, utilizando a cor amarela para a gente expor a primeira verdade fundamental. Como você vai chegar para a criança? O que é necessário falar? Você já sabe. A página dourada, você vai falar sobre Deus, seus atributos, a sua santidade, o seu amor. Onde Deus mora também você pode mencionar. Deus mora num lugar puro, porque Ele está presente lá, o céu. Nesse lugar não entra pecado. E você sempre vai utilizar, nesta primeira página, a página dourada, você vai utilizar um versículo. E eu faço a sugestão que você utilize João 3,16, a parte A do versículo. Você pode utilizar também Jeremias 31:3, mas João 3,16 diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aí você vai explicar para a criança como começar. Eu vou fazer uma demonstração aqui. Você pode dizer assim, você está vendo essa cor aqui? Você tem um tempo para mim, primeiramente? Meu nome é Daniele, eu queria conversar com você com um livrinho, eu queria contar uma história para você.
uma história de um livro que não tem palavras, ele só tem cores. Você gosta de histórias? Sabia que eu consigo contar uma história maravilhosa, uma história verdadeira com este livro que só tem cores? Olha, você gosta de conhecer o final da história? Ah, então eu vou começar pelo final da história. A cor dourada. Sabe que essa cor me lembra? Essa cor me lembra do brilho do sol. Me lembra do sol tão grandioso que nos aquece. Você sabe quem criou o sol? Sim, Deus criou o sol. Na verdade, Deus criou todas as coisas. Tudo que nós vemos, os animais, as árvores, foi criação de Deus. Deus criou do nada. Deus criou todas as coisas. Deus é muito poderoso. E Deus também criou eu e você. Nós somos criação de Deus. Deus nos criou lá do pó da terra. E sabe o que a Bíblia diz? Lá em João 3,16, ela diz que Deus amou o mundo de tal maneira. O Deus que nos criou, Ele nos ama. Ele tem um amor eterno pela gente. Ele nos ama muito. Ele nos ajuda, Ele nos satisfaz nossas necessidades, Ele está sempre conosco. E esse Deus que nos ama tanto é um Deus santo, é um Deus que só faz coisas boas, é um Deus bom, Ele não faz nada de errado. Ele só tem qualidades, Ele só faz coisa boa. Ele é um Deus santo, puro. Mas sabia que eu e você somos diferentes de Deus? Sim, porque eu e você fazemos coisas erradas. E aí você vai para a próxima página, nosso próximo slide. Nós fazemos coisas erradas. Nós cometemos pecados. Você sabe o que é pecado? Pecado significa errar o alvo. Você tem um alvo para atingir, você erra o alvo. Como é que você erra o alvo? Você erra o alvo quando você desobedece, quando você sente inveja no seu coração, quando você não quer dividir suas coisas, você é egoísta. Isso tudo é pecado. Isso tudo é pecado. E todo pecado é contra Deus. Porque Deus é bom, santo. E o pecado nos afasta de Deus. É algo terrível o pecado. A Bíblia diz lá em Romanos 3,23 que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Ah, mas Deus nos ama tanto. Imagina ficar separado de Deus, é terrível. É terrível. E a Bíblia fala que todos estão separados de Deus. Nós já nascemos assim. Bebezinho pequenininho. A gente não precisa ensinar ele a bater, a fazer coisa errada. Não precisa. A gente precisa ensinar ele a obedecer, porque naturalmente ele já desobedece por causa dessa natureza. Você e eu nascemos assim. E olha, todo pecado, ele precisa ser castigado. Quando você faz algo de errado, você merece o quê? Você merece que batam palmas para você? Não, você merece um castigo. Mas sabia que Deus, ele nos ama tanto, que ele fez um plano perfeito para que eu e você não fôssemos castigados pelos nossos pecados, porque seria muito terrível. Nós não suportaríamos, não teríamos como pagar o nosso pecado, ficaríamos afastados de Deus. E aí você vai para a próxima página, a página vermelha. Olha como esse método é maravilhoso. Nesta página aqui, eu vejo essa cor vermelha, e essa cor vermelha me lembra daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. O Senhor Jesus, ele é o Filho perfeito de Deus. Sempre apresente Jesus como Filho. Quem é Jesus? Jesus é o Filho perfeito de Deus. Ele é o Filho perfeito de Deus. Perfeito porque o Senhor Jesus nunca pecou. O Senhor Jesus é Deus e ele veio ao mundo. Ele quis vir e ele ensinou as pessoas. Ele falou para que as pessoas se arrependessem. Ele curou as pessoas, ele serviu as pessoas, ele demonstrou como é grande o amor de Deus pelas pessoas. Mas num momento, homens maus que não queriam saber dessa mensagem, que se sentiram ameaçados com essa mensagem,
pegaram Jesus, bateram muito no Senhor Jesus e pregaram Jesus numa cruz, uma morte que era vergonhosa naquela época, humilharam o Senhor Jesus. Jesus não resistiu. A Bíblia diz que ele não resistiu e que ele se entregou, deixou que pregassem seus pés, suas mãos naquela cruz, zombaram dele colocando uma coroa de espinhos e disseram ali, Rei dos Judeus, de uma forma que queriam zombar de Jesus. E naquela cruz, o Senhor Jesus derramou o seu sangue, e o sangue puro de Jesus, sem nenhum pecado, ele é suficiente para limpar o seu pecado. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 15, versículo 3b e 4, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Senhor Jesus hoje está vivo. E por causa do que o Senhor Jesus fez por você, você pode ser perdoado dos seus pecados. Olha que coisa maravilhosa! E quando você abre a página branca, nós vamos para o nosso próximo slide, você já inicia a conversa com o versículo de João 1:12. Que maravilhoso! A palavra de Deus, que é verdade, lá em João 1:12 diz: a todos quanto receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder. Imagina você ter um poder, o poder de serem feitos filhos de Deus. Você hoje que está ouvindo essa história do Deus que tanto nos amou, santo, poderoso, que ouviu e reconhece que você realmente faz coisas erradas, que você é um pecador, sim, e você ouviu que o seu castigo foi tomado por Jesus e creu que Jesus morreu para ser o seu Salvador, você hoje pode crer e tomar essa decisão. Você quer receber Jesus como seu Salvador para que ele possa perdoar os seus pecados? A Bíblia conta que Jesus perdoa os nossos pecados e que também registra o nosso nome no livro da vida. Nós temos paz com Deus quando recebemos o perdão de Jesus na nossa vida. E um dia iremos morar com Ele lá no céu, não por causa do que nós fazemos, mas por causa do sangue de Jesus que perdoou os nossos pecados. Se você quiser hoje receber a Jesus como seu único Salvador, você deve confessar com a sua boca, você deve falar com a sua boca, e aí você leva a criança a fazer a oração de fé. Algumas crianças, às vezes pequenas, vão ter certas dificuldades e você pode auxiliar, mas a criança deve falar com sua própria voz. Você vai revisar, né, o plano da salvação, como você contou, de forma mais rápida, e você vai oferecer Jesus àquela criança, se ela quer tomar aquela decisão. E se ela responder que sim, não é? Você vai fazer oração de fé com ela, ajudando ela, né? Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, reconheço que o Senhor morreu em meu lugar para pagar o preço do meu pecado. Eu quero receber o Senhor como meu Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Você vai fazer essa oração com a criança. Logo em seguida, você vai fazer perguntas à criança. E agora, de quem você é filho? Porque no versículo que nós lemos fala isso, que você vai se tornar filho de Deus. E a criança deve responder de quem ela é filho. E como você sabe isso? Não é? Eu sei porque a palavra do Senhor diz que eu me torno filho de Deus quando eu acredito em Jesus. E você pode dizer o que Jesus fez por você, fazer perguntas para a criança para reforçar o entendimento dela. E você pode também perguntar e Jesus vai te deixar um dia? E aí essa resposta você pode levar ela
ao livro de Hebreus, lá no capítulo 13, no versículo 5b. Vamos abrir para que você possa anotar também. Você está aí vendo o slide e você faça anotações do que está no slide para que você possa em casa treinar, tá? E Hebreus 13, 5b, 6 diz assim, ó. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos dizer com confiança, o Senhor é meu ajudador. Que coisa maravilhosa! Você pode usar também sua mão para expor esse versículo para a criança e dizer assim, olha, vamos fazer assim, você vai colocar o seu nome aqui neste dedão. Vamos lá, Daniele, você vai colocar aqui, você vai dizer, ó, Jesus, coloca você aqui no meio, coloca você aqui no meio da sua mão. Jesus, é o dedo mindinho, Jesus nunca vai deixar a Daniele. Você agora, criança, está seguro nas mãos de Deus. E aí, logo em seguida, você vai falar para a criança. Quando você se torna um filho de Deus, nasce na família de Deus, Deus quer que você cresça na família dele. Cresça. E como você pode crescer? Está vendo essa cor verde aqui? Assim como as plantas são verdes, e as plantas nós semeamos lá bem pequenininho, e elas vão crescendo, crescendo, crescendo. Da mesma maneira, elas precisam de quê? De uma boa terra, de água, da luz do sol. Da mesma maneira, nós precisamos crescer. E para crescer também precisamos de algumas coisas. Não é de terra, nem de adubo, mas nós precisamos o quê? Aí você vai pegar com sua mão. Nós precisamos agora ler a palavra de Deus, que Deus vai falar com a gente. Nós precisamos orar quando nós iremos falar com Deus. Nós precisamos ir à igreja para ouvir os nossos professores, os pastores, falar da palavra de Deus e ter comunhão com os nossos irmãos, outras pessoas que também conhecem a Jesus. E, em último lugar, nós precisamos, sabe o quê? Fazer algo muito importante, porque mesmo você recebendo o perdão dos seus pecados, de vez em quando acontece de você pecar, de você errar o alvo. E aí, sabe o que você precisa fazer? Você precisa confessar o seu pecado o mais rápido possível. Na verdade, quando você cometer um pecado e você estiver sempre lendo a Bíblia, orando e na igreja, aquilo vai tocar na sua mente, você vai se sentir incomodado com aquele pecado. Então você deve confessar, dizer o nome do pecado. Senhor Jesus, hoje eu menti para minha mãe. Senhor Jesus, hoje eu desobedeci, tive um pensamento terrível, Senhor Jesus. Deve confessar. A Bíblia diz lá em 1 João 1,9, e é importante que você grave esses versículos, que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, agora que você já conhece essa verdade, faça isso e conte essa maravilhosa verdade para outras pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Nós agora sistematizamos aquelas verdades fundamentais que nós aprendemos no vídeo passado. Então, nós tornamos aquela mensagem mais organizada, porque aqui eu estou falando sem ser interrompida. Mas com certeza, quando você estiver falando no evangelismo pessoal, você estiver falando com uma criança ou até mesmo com um adulto, ela vai te interromper, vai te fazer perguntas. E se você não souber qual o próximo passo, qual é a próxima verdade que é necessária você falar para que você consiga chegar até aqui, na página da apropriação, você vai se perder, aquele assunto pode se diluir, se desviar. Principalmente quando você fala dessas verdades para um adulto, ele já leva para um outro lado e desconversa, mas se você estiver treinado nas verdades fundamentais, você consegue concluir o assunto, que é o nosso objetivo. Eu tenho uma experiência dessa,
eu usei esse livrinho que nós usamos para criança para levar um senhor de idade já a Cristo, já acamado, com entendimento, pouco entendimento, parecia uma criança já, e eu fui fazendo perguntas e fui expondo as verdades fundamentais com esse livrinho, e ao final, ao fazer o apelo, aquela pessoa, aquele senhor aceitou a Cristo como Salvador com um livrinho como esse, que cabe na nossa bolsa, no nosso bolso, e assim uma pessoa pode ser salva da condenação eterna, né, por causa dos seus pecados. Então, esse é um método que eu acho muito eficaz de a gente trabalhar, que é o método das cores. Nós temos ele também assim num formato bem grandão, chama bastante a atenção das crianças. Temos que tomar até cuidado para que o método não chame mais atenção do que a mensagem, né? Não é para você ficar brincando o tempo inteiro com o livro. Esse livro aqui ele é um atrativo. Uau, olha só, um livro que conta uma linda história. E aí você vai abrindo o livro, as páginas do livro, ó, também utilizando as cores. Essas cores são maravilhosas para contar as verdades fundamentais. Muito boa mesmo. Nós temos também o saco Vira e Revira do Plano da Salvação, que também utiliza as cores, mas é uma maneira muito criativa. A criança adora quando você explica sobre Deus, você fala toda aquela parte que te lembra o sol, que Deus criou o sol, que Deus nos ama. Utiliza o versículo, você vai falar o versículo, mas tem algo que nos separa de Deus, algo muito terrível, que é o pecado. E aí você vai revirando o saquinho, fala o versículo. Ah, mas Jesus nos ama tanto, Deus nos ama tanto, que Ele providenciou um meio que nós não fôssemos castigados pelos nossos pecados. Ele enviou o Filho perfeito dele, que é o Senhor Jesus, morreu pelos nossos pecados. Olha o versículo aqui atrás. E agora você que creu em Jesus pode recebê-lo. Olha, o seu coração pode ficar assim. A Bíblia diz, aí você vai falar, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder, aqui está o direito de se tornarem filhos de Deus. E aí você vai fazer o apelo para a criança com esse saquinho vira e revira. E ao final você vai falar sobre o crescimento, a necessidade de crescer na família de Deus, como uma sementinha cresce. É necessário que você cresça. E aqui eles utilizaram, segundo Pedro 3,18, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que material maravilhoso, vira e revira. Esse é o material da AB Visual. Nós temos também as lições missionárias. E aqui é uma lição maravilhosa de Samuelito. Samuelito, um menino mexicano, uma história do México, uma história verdadeira. E nessa história, Samuelito é evangelizado por uma missionária, por um livrinho sem palavras também. Ele quer saber mais sobre o livrinho sem palavras. E aí, conforme vai sendo explicado, a missionária vai contando, você vai contando para a criança também aquelas verdades fundamentais que você precisa dominar. Você vai introduzindo aqui com esse livrinho. E o final dessa história é maravilhoso. Toda a família do Samuelito se converte e um milagre acontece na vida e na vila que Samuelito morava. Compre esse livrinho para você pregar às suas crianças. É um livrinho da APEC. Também conta aqui o plano da salvação de uma maneira criativa para as crianças, também com as cores. Viu como é que esse método é tão maravilhoso? Mas nós temos outros métodos também. Nós temos os folhetos evangelísticos, bons folhetos. Nós temos, olha, vou dar uma super dica, a Interlink, agência missionária. Você procura na internet, a Interlink, eles têm diversos folhetos. Olha que folheto criativo, gente. E aqui ele fala também, expõe o plano da salvação, do pecado, do Senhor Jesus, da necessidade de crescimento, de aceitar a Jesus. Um folheto super colorido, bem feito. E esses folhetos aqui,
eu acho que você só paga o frete. Eles são uma agência missionária e eu acho que você só paga o frete acho que são 300 folhetos e aí tem o preço, acho que é R$ 8, R$ 9, algo assim. É um preço muito, muito módico mesmo para o que ele oferece. É maravilhoso. Esse aqui já é um folheto da APEC, eu não sei o valor, mas também fala como ir para o céu. Às vezes você está num parque caminhando, aqui em Brasília tem tantos parques lindos, né? Você está caminhando lá, você leva com você esse folheto, você pode entregar, evangelizar uma criança, né? Entregar para alguém. Nós precisamos anunciar em tempo e fora de tempo essa mensagem. São métodos consagrados já. Temos também o cartão de evangelismo. Esse cartão de evangelismo, ele já não utiliza as cores, ele vai com figuras. Olha, ele estava esgotado na APEC, mas eu acho que já voltou. E ele vai falando sobre Deus. Olha, que maravilhoso. E sabe uma coisa boa desse cartão? Ele atrás, ele já vem com a cola pra gente. Olha aqui. Deus ama você. Se você esquecer algum dos pontos, aqui tem uma cola de o que você deve falar. E aí ele vai passando ao plano da salvação. Nós precisamos saber quem é Deus, nós precisamos saber quem nós somos, o que Jesus fez por nós. Olha, que coisa maravilhosa. Ele ressuscitou, pagou o preço dos nossos pecados. Aqui, ó, utiliza a figura da lagarta, né, que só faz coisa errada, só destrói, e aí ela é transformada numa borboleta, essa metamorfose, essa nova vida que acontece aí, e você faz a ligação com a nova vida em Cristo. Então, ele é muito maravilhoso. Também é um método de evangelismo, não é um método das cores, mas é um método de expor. Muitas pessoas confundem o método das cores com as verdades fundamentais. Ah, vamos falar o plano da salvação. São as cores. E aí ensina a criança, o que o amarelo é? O amarelo é Deus. E o preto, o pecado. E o verde. E aí as crianças vão decorando isso, mas ali está superficial. Você está esvaziando o conteúdo da mensagem. Porque tornar a mensagem simples não é ser simplista, não é ser sem conteúdo. Você precisa ter conteúdo e depois com o conteúdo que você tem, e você adquire isso lendo a Bíblia, né, buscando de Deus, né? Aí Deus te dá a sabedoria para que você transforme o conteúdo que você colocou na sua mente numa forma simples para que a criança entenda, sem ser superficial. Também tem os métodos que você mesmo pode criar. Nós temos método das cores, nós podemos usar pulseiras com as cores, cartões de evangelismo, folhetos. Você pode evangelizar com os dedos da sua mão. Você vai falar para a criança do plano de salvação com a sua mão. Você pode estar num local que você não tem um livro, você não tem nada que você possa dispor naquele momento para evangelizar, mas com a sua mão você pode evangelizar. Sabe como? Primeiro, polegar. Ó, sabe esse polegar aqui? Sabe esse sinal? De tudo bem, tudo bom. Sabia? Tudo bom, tudo de bom. Sabe quem é tudo de bom? É Deus. Deus é sempre bom. Deus não faz nada de errado. Deus só faz coisas boas. Mas nós somos diferentes de Deus. Sim, nós somos diferentes de Deus. Deus nos criou, mas nós nos afastamos de Deus por causa do pecado. E esse dedo aqui me lembra do pecado. Sabe por quê? É o dedo que aponta. Quando você faz alguma coisa de errado, o que é o pecado? É tudo aquilo que você faz, que você pensa, que você fala, até que você sente que desagrada a Deus. Desobedecer, mentir, sentir inveja. Deus é santo e isso afasta você de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Nós já nascemos assim, com essa natureza, sabia? Nós nascemos com esse probleminha grande que é o pecado. E o pecado merece um castigo. Só que Deus, ele nos ama tanto que ele fez um plano perfeito. E aí você vai para os próximos dedos. Olha, esse dedo aqui, que é o maior dedo que você tem, e está entre outros dois dedos. Esses aqui me lembra
da morte do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o perfeito Filho de Deus. Ele nunca pecou, nunca fez nada de errado. Mas ele foi crucificado, uma morte de vergonha, ele foi humilhado. E ele não resistiu, não, ele se entregou, porque ele derramou o seu sangue, ele estava lá na cruz, entre dois malfeitores, pessoas que fizeram coisas erradas, mas ele não tinha feito nada de errado. E ali na cruz, ele derramou o seu sangue para perdoar o seu pecado, para satisfazer o castigo que você merecia. Agora, você vai utilizar esse outro dedo aqui, que é o dedo anelar. Agora, você sabe que dedo é esse? Essa próxima história, essa história agora continua com esse dedo. Esse dedo é chamado de dedo anelar. É o dedo que nós colocamos o anel. Esse lado, o anel do noivado, aqui o anel do casamento, da aliança. Você que ouviu isso, que Deus é bom, que nos criou, nos ama, que somos pecadores, e você ouviu o que Jesus fez por você, você agora pode fazer uma aliança com Deus. Você pode receber o perdão de Deus crendo no Salvador Jesus, que pagou o preço pelo seu pecado. A Bíblia diz lá em João 1,12: a todos quanto receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito ou o poder de serem feitos filhos de Deus. Você quer hoje crer? E aí você vai para toda aquela parte, né, do apelo, da confissão, da oração. Logo após a segurança, você revise aí na nossa primeira exposição dos slides. E aí você vai para toda aquela parte da segurança. E no final, você vai mostrar esse dedinho aqui, pequeno. Ah, você é uma criança. É pequeno, não é como esse dedo aqui. Os outros dedos são maiores, tem os adultos, mas você está crescendo. E quando você nasce na família de Deus, ainda que você seja um adulto, pode ser que seja um adulto, mas quando você nasce como fosse um bebezinho. E você precisa crescer dentro da família de Deus. E como você faz isso? Sabe como você faz isso? Lendo a palavra de Deus. Deus vai falar com você e você precisa obedecer a palavra de Deus. Você vai também crescer orando, falando dos seus problemas para Deus, falando com Deus como um amigo. Você vai crescer indo à igreja, porque lá na igreja você vai conhecer outras pessoas que também acreditam em Jesus. Isso vai fortalecer a sua fé. E também você precisa, para crescer, confessar o seu pecado. Sim, Jesus perdoou os seus pecados, mas você continua de vez em quando pecando, não continua? Pensando algo que não deve, mas agora esse pecado não fica mais assim, sem você ter noção dele. Você, quando peca, você se lembra, você se sente triste porque você pecou, porque o pecado nos afasta de Deus. Então, toda vez que você pecar, corra logo e confesse o seu pecado ao Senhor Jesus. Peça perdão e Ele te perdoará. A palavra do Senhor diz lá em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só, com os dedos das mãos, eu expus o plano da salvação. Um outro método, que não é o método das cores, mas é um método que você consegue incluir as verdades fundamentais que você deve dominar. Tá? Um outro método também foi um método que eu fiz para uma aula que eu fui ministrar para ficar mais fácil. Você pode criar métodos. Esse método é o seguinte: tem um método que eu criei para expor a mensagem dentro de uma lição bíblica que nós vamos aprender mais à frente. Tá? Nós estamos sistematizando esse ensino. Primeiro, verdades fundamentais. Depois, como aplicá-la com as cores, com cartões de evangelismo, de forma natural, aplicando somente a verdade. E depois nós iremos introduzir as verdades fundamentais nas lições, nas narrativas bíblicas, transformando elas em lições. Tá? E esse método que eu fiz foi esse aqui, ó, falando sobre o homem e que o homem ele tinha sido criado bom, mas o homem pecou e o homem se afastou de Deus. O pecado entrou no coração de Deus, no coração do homem,
deixando um grande vazio no coração do homem. E aí você começa a explicar, não é? Sobre o vazio do coração do homem, sobre que todos os homens nascem assim, com esse vazio, e que o pecado traz dor, tristeza, dê exemplos de pecado, né? Fale do amor de Deus, que Deus nos amou, criou de uma forma maravilhosa, que Deus nos ama, que Deus é santo, nos busca. E aí, ó, a partir do momento que você reconhece que é pecador, você precisa de um Salvador. E aí você fala sobre Jesus. Ah, mas quando Jesus ele entra no coração do homem, aquele vazio é preenchido. Aquele vazio é preenchido porque o Senhor Jesus perdoa os nossos pecados e nos dá um coração limpo. Agora, o nosso sorriso, nós temos um sorriso, nós não estamos mais tristes por causa dos nossos pecados que nos afastavam de Deus. Agora nós podemos orar e aí nisso você vai colocando também os versículos específicos. Você pode utilizar, pode criar o seu próprio método. Você pode fazer tiaras para chamar a atenção. Tudo isso é importante. Nós temos também agora, por último, esses cartões do plano de salvação também, que utiliza o mesmo princípio, Deus, o pecado, como nós somos, a provisão de Deus, a apropriação, a segurança, que ele fala da segurança, a mão seria a mão de Deus segurando, né? E o crescimento, que é muito importante na vida daquelas pessoas que recebem Jesus como seu Salvador. Nós temos também flanelógrafo, você pode utilizar, tem muitas lições de flanelógrafo, você encontra na AB Visual, na APEC também você encontra essas lições para que você possa adquirir. E a criatividade, né? Ninguém pode dizer que não é criativo, nós somos feitos por Deus. Deus é um ser maravilhoso, criativo, né? Tem toda a criatividade vem dele. Então, quando ele nos fez, nós somos imagem e semelhança dele. Ele, com certeza, né? Cada um de nós tem, sim, criatividade. Nós temos hoje o auxílio da internet. Há alguns anos atrás, era muito mais difícil você preparar uma aula, você conseguir figuras para demonstrar. Às vezes era necessário que a gente desenhasse para pudesse ilustrar um versículo. Hoje em dia você vai na internet, você compra uma folha de EVA, você compra uma cartolina, você imprime, faz algo bonito, chama a atenção da criança com o seu método e você atinge o seu objetivo. Então, eu creio que nós estamos numa geração que muito nos é dado, mas que também muito nos será cobrado, porque nós temos acesso a esses recursos. Então, é importante que você, professor, se debruce em estudar essas verdades fundamentais, peça a Deus criatividade na criação do seu material, peça habilidade, e a habilidade ela só vem com a prática, você praticando, escolha um método e comece a praticar. Quando você vai apresentar essa verdade para as crianças, não precisa você levar um livro do Plano de Salvação, um saco vira e revira, um cartão de evangelismo. Você vai escolher um desses métodos e vai apresentar o plano da salvação, as verdades fundamentais. Pratique em casa. Revise esse vídeo, pegue esses fundamentos, essa sistematização das cores, revise esse vídeo, pegue alguém na sua casa. Não precisa ser as crianças, não. A não sei que você esteja já treinada, porque senão a criança pode pensar que aquilo é um teatro, é um ensaio. Mas, na verdade, você precisa treinar. Então, você treina com o espelho, treina, às vezes, com alguém próximo, um adulto cristão. Já treine essas verdades para que você se torne habilidoso. Não é? Tem uma frase que eu li num livro e diz assim, que as crianças estão mais aptas a receber o Evangelho, a ouvir o Evangelho, do que nós de ensiná-las. Então, nós precisamos a cada dia nos tornar habilidosos em transmitir esta mensagem, seja para o adulto, para o jovem e para as crianças. Então,
Que Deus nos abençoe nessa rica tarefa que é anunciar a salvação para todas as pessoas e para as crianças. E até o próximo vídeo.